Hoje eu vou falar um pouco sobre os mecanismos efetores no desenvolvimento de metástases. Primeiramente, eu vou falar das proteases celulares. Apenas as células malignas possuem a capacidade de invadir tecidos. Essa é uma das habilidades fundamentais que possibilitam a metástase, conferindo malignidade ao tumor. Para realizar tal invasão, é preciso remodelar a matriz extracelular, a MEC. E os responsáveis por esse processo são as metaloproteinases da matriz, as MMPs. A maior parte das MMPs são liberadas por células estromais recrutadas pelo tumor. Exemplo dessas células são os macrófagos, como pode ser visto aqui em amarelo, os mastócitos e os fibroblastos. Os componentes da MEC crivados são a fibronectina, o colágeno, a laminina e o proteoglicano. Em estado homeostático, as MMPs têm papel essencial por abrirem espaço para a divisão celular. Sendo assim, sua atividade é controlada pelo organismo, seja por inibidores teciduais, seja por elas serem secretadas na forma de proenzimas. Quando ocorre uma desregulação no seu controle, pode-se desencadear e conduzir a um processo de tumorigênese. Outra coisa é que a mobilidade é derivada da contínua reestruturação do citoesqueleto e da montagem e quebramento das ligações entre as células migratórias e a MEC. O movimento é parecido com o uso de uma estaca. A célula estende os lamellipódios em uma direção, proteases da superfície celular vão degradar proteínas da matriz extracelular e a célula vai desenvolvendo integrinas para construir novos pontos de ligação, que avançam o citoplasma da célula na direção do movimento. A atividade da forma e mobilidade celular está sob o comando das proteínas O, ancoradas na membrana intracelular, que são ativadas quando ligadas a GTP e inativadas quando ele é hidrolisado. Cada tipo de proteína da grande família Rho é ativado localmente em pequenos lugares do citoplasma, que vão juntas promover a mobilidade em uma certa direção. Essas proteínas são ativadas pela ligação do fator de crescimento ao receptor de tirosina quinase, que então ativa muitos membros da família Rho. Vai haver a ativação das vias de sinalização de RAF, GEF e PI3 quinase, que vão induzir a superexpressão de certas proteínas do citoplasma da célula, gerando a contração do corpo celular e a adesão de novos pontos de contato. Os vasos linfáticos também possuem um papel significativo no desenvolvimento tumoral. Eles permitem a entrada das células tumorais na circulação geral. Além disso, as células tumorais são capazes de dirigir a linfoangiogênese através da síntese de VEGF-C, o que facilita o uso dessa rota para a migração. O câncer de mama utiliza muito os vasos linfáticos para se espalharem pelo corpo, devido ao grande suprimento linfático das mamas, como mostrado nessa imagem. Aqui os campos linfáticos. Os vasos linfáticos também podem ser fontes de diagnóstico, já que análises histológicas dos linfonodos drenantes do tumor são frequentemente usados para determinar se o tumor já saiu do seu local primário. No entanto, na maioria dos cânceres, os vasos linfáticos funcionam apenas como becos sem saída, ou seja, células do câncer que chegam aos nódulos linfáticos normalmente não avançam pelo corpo. Agora vamos discutir os determinantes necessários para as células cancerosas realizarem metástase. O primeiro fator é o fato das células precisarem ser altamente especializadas, já que irão colonizar locais específicos. No entanto, células tumorais colonizam certos órgãos com mais facilidade que outros. O câncer de próstata, por exemplo, possui mais facilidade de colonizar a medula óssea do que os pulmões. Assim, surge um questionamento: o que determina a facilidade e a dificuldade de células tumorais colonizarem determinado órgão? Na tentativa de elucidar essa questão, o cirurgião Stephen Paget propôs no século XIX a teoria da semente e solo, que é a seguinte: células de câncer em metástase são como sementes, e as células se dispersariam por todo o corpo, mas apenas encontram um local compatível em certos tecidos, especialmente os hospitaleiros. E sementes se dispersam por todo o ambiente, mas apenas encontram um local compatível para germinar em certos solos. Essa foi a primeira tentativa de explicar o processo de metástase, mas nem todo câncer pode ser explicado dessa forma. Outro fator importante é a proximidade dos vasos que medeiam o tumor com os demais órgãos, por exemplo, as células de carcinoma de colo, que realizam comumente metástase no fígado, porque, uma vez que através da veia porta, elas rapidamente chegam nesse órgão. Além disso, processos patológicos podem tornar alguns tecidos mais facilmente colonizáveis
por células metastáticas como regiões de inflamação crônica, pois essas regiões possuem um espectro de sinais mitogênicos e tróficos que atraem as células cancerosas. E outro fator importante são as quimiocinas liberadas pelos órgãos. Quimiocinas são mensagens químicas específicas que recrutam células cancerígenas dispersas na circulação, ou seja, é um fator muito importante no estabelecimento de metástase. Por fim, os capilares em vários tecidos expressam moléculas, tecidos específicas em suas superfícies luminais. Essas moléculas funcionam como sítios de acoplagem específicos para células cancerígenas, que expressam moléculas de adesão específicas, como as integrinas. As metástases ósseas são os modelos mais bem estudados e entendidos de metástase. Eles são relacionados com os principais cânceres que acometem pessoas do mundo, o câncer de mama e o câncer de próstata. Para entender esses modelos chamados de reprogramação osteoblástica ou metástase osteotrópica, precisamos entender o osso como um tecido vivo que passa constantemente por períodos de destruição ou desmineralização e reconstrução, isto é, em constante remodelação de acordo com as necessidades do organismo. Essa atividade contrária é mediada por dois grupos de células específicas, os osteoclásticos, responsáveis pela degeneração, e os osteoblastos, responsáveis pela regeneração. Tudo isso acontece de forma equilibrada, porém, as células tumorais atrapalham esse equilíbrio. As células tumorais são atraídas aos ossos pelas oportunidades de crescimento e proliferação presentes na matriz orgânica, como os fatores tróficos e os mitogênicos, e eles determinam as alterações no equilíbrio de remodelação pela presença de fatores como RANK, um ligante que estimula a diferenciação de osteoclastos, induzindo seus precursores por ligação com RANK, ou inibe a diferenciação por ligação com a osteoprotogerina. Para exemplificar, a gente tem dois tipos principais, que são os cânceres que mais acometem as pessoas no mundo. O câncer de mama tem tendência osteoclástica, pois aumenta a secreção de PTHrP, responsável por sequestrar cálcio dos ossos e promover desmineralização. Ele faz isso estimulando a produção de RANKL e de osteoclastos. Já o câncer de próstata tem tendência osteoblástica, estimulando a proliferação de osteoblastos e inibindo a proliferação de osteoclastos pela secreção de endotelina. Essa figura mostra o osso normal e a formação de tumor por metástase osteoblástica e metástase osteoclástica. Agora vamos falar sobre genes supressores de metástases, análogos aos genes supressores de tumor. Da mesma maneira que para conter a oncogênese de maneira geral, precisamos da falha de várias etapas da fina regulação fisiológica para haver metastogênese também. Os processos envolvidos são especificamente a adesão celular, a mobilidade, a migração, a transição epitélio-mesênquima e a secreção de metaloproteinases. Agora vamos falar de alguns dos genes envolvidos. Primeiro, o NM23. Esse gene produz uma proteína que se complexa com KSR, e esta estimula quinases da cascata MAPK, facilitando o prosseguimento dessa via, que é a de proliferação. Ela também modula o fluxo de sinais que permite a sobrevivência celular. Em Drosophila mostrou-se que esse gene pode inibir a migração celular não esperada no desenvolvimento. Já o gene CDH1 é responsável pela expressão de E-caderina, responsável pela adesão celular, e assim, por evitar a transição epitélio-mesênquima e a invasividade. Ele é perdido em carcinomas invasivos. Da mesma maneira, pode-se imaginar que o papel das metaloproteinases inibidoras de tecido, já que elas inibem metaloproteinase da matriz, evitando a degradação de tecido, a transição epitélio-mesênquima e a mobilidade celular. O gene Ka11CD80 codifica uma proteína que se localiza próximo às junções aderentes, relacionando-se a elas e mantendo a adesão. Também antagoniza receptores de EGF, evitando a proliferação. Outro ainda merece atenção: o RHO-GDI2, inibidor 2 de dissociação do nucleotídeo guanina Rho, que regula negativamente a proteína Rho.
Ele sequestra as formas ligadas ao GDP da proteína Rho, impedindo-a de remodelar o citoesqueleto de actina, e assim evitando a mobilidade e a invasão. Por fim, o gene BRMS1 regula a sinalização de EGF e o HERS, ligada à proliferação, e a expressão de fatores de transcrição ligados ao crescimento e interleucinas inflamatórias. Cabe lembrar o possível papel de células inflamatórias para a invasividade do tumor. As pesquisas ainda estão iniciando, sendo necessário maior averiguação. Cabe observar que, embora muitos desses genes estejam relacionados às respectivas funções, em muitos ainda não se provou que, de fato, as causam. Pode-se perceber suas altas expressões em tumores ainda não metastáticos e baixa expressão nas metástases, o que seria a correlação, mas ainda faltam experimentos como os de inativação gênica para que os mecanismos de causa sejam confirmados. Agora vamos falar um pouco sobre as micrometástases, produto do que acontece quando os mecanismos mencionados falham. Essas são imagens genéricas de micrometástases comparadas às suas contrapartes isoladas no tumor original. Micrometástases são metástases ainda clinicamente não identificáveis. Elas permanecem com muita frequência porque o processo de colonização é muito difícil. Trata-se de vencer as barreiras no novo tecido inóspito, sendo que as adaptações anteriormente adquiridas aqui têm menos valia. Há dificuldade no prosseguimento das cascatas que o favorecem. Mesmo assim, há forte correlação de prognóstico péssimos e presença de micrometástases em outros tecidos corporais, como, por exemplo, temos um estudo que analisou a presença de micrometástases na crista ilíaca de pacientes com câncer de mama. Nele, atestou-se que os portadores de micrometástases tiveram uma porcentagem de reincidência de câncer cerca de 4 vezes maior que os não portadores. Em alguns casos, essa chance foi multiplicada por 10. Outra informação relevante é a de que, de 79% a 99% dos pacientes portadores de câncer de esôfago apresentam micrometástases na medula de suas costelas no momento da excisão do tumor, contra 30% dentre os portadores de câncer de mama. Isso se relaciona à agressividade diferente entre os dois tumores. Mas como essas micrometástases se tornam metástases? Há proposições. Uma delas envolve a observação de que as micrometástases crescem em forma de punho ao redor de vasos sanguíneos, sugerindo que seus mecanismos angiogênicos podem ser falhos, mas que conseguem se aproveitar da vasculatura local. Também, a sobrevivência delas é relacionada à falta de sinalizadores para a proliferação, que, contraditoriamente, as faz permanecer, já que isso as faz resistentes contra alguns medicamentos. Por fim, elas também tendem a crescer quando há falha imunossupressão. É interessante observar os casos de pacientes transplantados para órgãos de pessoas que tiveram câncer e foram curadas, permanecendo assim por muitos anos. Porém, os transplantados desenvolveram câncer nos órgãos recebidos, sugerindo que a intensa imunossupressão pré-transplante pode ter causado a falha em conter a micrometástase que havia no tecido transplantado. Diante de tudo isso, vemos que há uma forte evidência de que os fenótipos biológicos que contribuem para a invasão e metástase são dirigidos pelas ações de genes. Porém, os mecanismos pelos quais eles são desenvolvidos ainda não foram totalmente elucidados. O que se sabe, por enquanto, através de alguns estudos, é que a tendência a fazer metástase se associa com um padrão de expressão gênica presente apenas em alguns tipos de cânceres e que, além disso, esse padrão é manifestado na maior parte das células dos grupos de tumores primários, não somente em subpopulações celulares dentro de cada tumor. Um fato que colabora com essas ideias é o fenômeno de câncer desconhecido primário, o CUP, que constitui cerca de 5% dos casos em oncologia clínica. Nesse caso, tumores primários não são detectados, sendo que a primeira indicação clínica de câncer são os crescimentos metastáticos. Nessa imagem, vemos um experimento no qual foram analisados, através de biópsia, 15 pares de tumores primários, indicados por PRIM, e metástase de linfonodo, derivados aqui indicado como LN-meta, que revelaram forte semelhança, por meio de proximidades nos dois indicadores, entre o padrão de expressão gênica nesses dois grupos, reforçando o que foi sugerido anteriormente. No entanto, existem resultados contrários a essa linha de pensamento. Utilizando células de metástases dos pulmões a partir de tumores primários em camundongos, foi visto que essas células possuem maior capacidade de fazer metástase
do que o restante das células do tumor primário, o que indica que há uma diferença considerável entre as células de tumor primário e as células metastáticas, bem como o genótipo dessas últimas favorece essa expansão e invasão, podendo dividi-las em uma subpopulação. Sendo assim, essas divergências e dúvidas demonstram que os fatores envolvidos na programação metastática ainda não são totalmente claros, tornando difícil entender precisamente a ativação de certos genes durante cada etapa do processo de invasão e metástase. Isso leva a complicações no tratamento das metástases, como a questão se terapias usadas para tratar tumores primários também poderiam ser usadas para tratar suas metástases derivadas. Dessa forma, fica claro que é de suma importância entender mais profundamente esse processo para que exista um desenvolvimento futuro da cura para o câncer.